Olá, amigos, tudo bem? Bem, estamos de volta aqui para falarmos um pouco mais sobre a vida, aquilo que nos envolve, nos cerca, né? Eu quero informar vocês que estão chegando aqui pela primeira vez que nosso assunto geralmente aqui, quando se fala da vida, é sempre voltado com a filosofia do Espiritismo de Kardec, ok? Bem, o assunto de agora, do momento, que eu quero trazer para vocês é uma reflexão, né, das nossas obrigações aqui na Terra, do que é verdade, do que é mentira, as coisas que nos falam, nos dizem, né? E naquilo que devemos e podemos acreditar. Então, na verdade, eu trago aqui o assunto para reflexão, para que cada um tiremos as nossas próprias conclusões, ok? Sobre fazer as coisas certas, sobre os castigos, né? Fazer as coisas erradas e por aí vai. Bem, a maioria das religiões, ou posso afirmar, praticamente todas elas nos dizem que para chegar ao céu, alcançar o céu, chegar no paraíso, né, no mundo do outro lado, ser bem tratado, ser bem recebido, nós devemos fazer as coisas corretas e sermos caridosos, fazermos o bem, ok? E temos essa obrigação. Qualquer erro que venhamos a cometer, né, dependendo do grau, nós denominamos, né, por assim dizer, como pecado. Pecado é todo erro que venhamos a cometer. É claro que existem pecados e pecados, né? Então nós homens julgamos e damos um peso dos erros de acordo com a nossa concepção, com o nosso entendimento, com a nossa razão, embora a nossa razão não tenha razão alguma, ok? Mas acreditamos sim que temos razão e que estamos certos. Infelizmente é assim. Por isso que o mundo ainda é do jeito que é, ok? Eu acredito sim que se cobra demais dos seres humanos, dos espíritos que estão encarnados. O que são seres humanos? Nada mais do que espíritos presos temporariamente, ou presos ou ligados, seja o nome que queiram dar, né, à matéria, ok? Estamos aqui, os que estão vivos, né, ainda, por enquanto, estamos ligados ao corpo. E a maioria das religiões, o Espiritismo fala que nós viemos aqui para resgatar nossos erros, para apagar nossos erros, fazer as coisas corretas. E se assim não procedermos, seremos de alguma forma castigados, iremos sofrer a consequência dos nossos atos. E o próprio Espiritismo fala que Jesus nos apresentou um Deus bom, um Deus de amor supremo, de caridade, na sua supremacia. Então, para mim, isso é muito contraditório, ok? As contradições que existem, nós homens criamos essas contradições todas. Porque Jesus nos apresenta um Deus único, bom, amável, caridoso, protetor e tudo mais. Mas ainda assim, foram distorcidas as palavras de Jesus. Muitas coisas que dizem que Jesus falou, eu tenho certeza que Jesus não falou. Tudo aquilo que leva à ideia ou pensamento que Deus vai castigar, que o ser vai para o inferno, vai passar por isso ou por aquilo, não acredito que Jesus tenha dito nada disso. Ele não poderia se contradizer, ok? Assim eu penso. Pode ser que ele se contradiga, tenha se contradito. Pode ser. É bem provável, mas acho pouco provável, ok? A probabilidade existe, com certeza, mas acho muito pequena, ok? E jamais iria se contradizer, apresentar um Deus bom e depois apresentar o castigo para aqueles que cometem seus erros. Entendam-me bem, gente. Deixa eu explicar uma coisa para vocês. Um ser humano, quando nasce, né, ele é dependente dos adultos, claro. O recém-nascido é dependente para se alimentar, dependente para tudo, até uma certa idade. Então, ele aprende a andar, aprende a falar, ok?
ele vai sendo instruído pelos seus pais. Sendo que aquele espírito é um espírito adulto, porém, o corpo limita as possibilidades e entendimento do espírito. O cérebro da criança está em formação, não permitindo assim que seja demonstrado o caráter completo daquele espírito. Não é verdade? Por isso, os pais são responsáveis, sim, pela educação do filho. Então, nesse período é muito mais fácil, é bem mais fácil dos pais conseguirem educar e fazer com que aquele espírito compreenda coisas que até então não compreendia. Ok? Mas esse espírito e esse corpo, essa criança vai crescendo. Em determinada época, ela já começa a frequentar uma creche e para posteriormente frequentar uma escola, onde vai começar a aprender a escrever, aprender a ler, né? As suas primeiras aulas. Então, nós vamos observar, numa turma de crianças, que nem todas elas conseguirão, né, aprender no mesmo tempo, na mesma velocidade. Algumas vão ter um pouco mais de dificuldade, outras vão encontrar mais facilidade, não é verdade? Então, nós já começamos a ver que o corpo físico, biológico de cada um, pode sim interferir no desenvolvimento daquele espírito. Esse já é um ponto, ok? Então, existem casos e casos. Tem espírito que já é um espírito rebelde, espírito preguiçoso. Isso aí já traz de outras vidas, né? Já é a essência do próprio espírito. Então, tem casos e casos. Tem uns que é o corpo que dificulta o aprendizado mais rápido. Outros é o próprio espírito que não está afim de estudar, não está afim de se desenvolver, não gosta, né? Uma questão de cada espírito. Pois bem, com todas essas diferenças que existem, que é uma coisa muito natural e comum, o professor que está administrando aquela aula, para essas crianças que estão começando a ler, por acaso ele vai perder a paciência dele com aquela criança que é mais atrasada para aprendizado? Se o professor assim agir, ou a professora, né, está agindo correto? Claro que não. Ele está sendo o quê? Inadequado. Ele está exigindo de uma criança algo que a criança ainda não pode dar. Aquela criança ali precisa de outros cuidados. Concordamos com isso? Acho que é bem simples isso de entender. Mas essa criança vai crescendo. Talvez essa criança continue por todo o tempo do seu estudo, sendo aquela criança mais dificultosa, mais problemática. Então, ela deixa de ser criança, vai ser adolescente. E vai necessitar dos professores, né, dos educadores, dedicação, claro. Ela não vai ser condenada por um professor porque ela é menos apta para entender as coisas do que as outras. Muito pelo contrário. O bom professor vai estar sempre ali, principalmente se dedicar mais àqueles alunos que têm maior dificuldade. Esse é o papel do bom professor. Ok? Então, estou fazendo aqui uma mostragem a vocês para fazermos uma analogia de como poderia ser Deus para com cada um de nós que somos seus filhos. Nós não somos estranhos de Deus. Nós não fomos criados por outra coisa. Não, ninguém foi criado por outro ser que não seja o Criador único, Deus. Ok? Então todos somos filhos de Deus. Então vamos lá, esse aluno passou pelo primário, atravessou suas dificuldades, veio o ensino, na minha época era o primário, depois veio o ginásio, né? Depois veio o científico. Hoje mudou, acho que é colegial, eles chamam de ensino colegial, já não sei nem mais qual o nome que estão dando. Até chegar na faculdade, né? Na minha época era o segundo grau. A partir dali a gente fazia, né, a prova para ingressar na faculdade. Então o aluno, né, até quando ele entra na faculdade, já é um universitário, esse mesmo aluno vai ter suas dificuldades, vai encontrar professores que vão também fazer o possível para
fazer com que ele entenda, com que ele compreenda, né? E terão aqueles alunos que não vão necessitar de tantos cuidados especiais, por assim dizer, de tanta dedicação do professor. Tem aluno que pega as coisas rápido. Eu, por exemplo, na minha fase toda que eu estudei, estudantil, eu tinha dificuldade, sempre tive muitas dificuldades, principalmente eu não gostava de história nem geografia, então já era um problema para mim, eu não gostava e estudava aquilo ali só para passar com má vontade. E a língua portuguesa eu também não gostava. E por mais que eu me esforçasse para entender a língua portuguesa, eu não conseguia, né? A gramática, para mim, era terrível. Era terrível. Eu tinha uma professora no ginásio que ela fazia o possível para me ajudar. O nome dela é Terezinha. Na época eu estudava no ginásio. Ela foi minha professora durante 5 anos. Então, gente, ela fazia de tudo para me ajudar. Eu olhava nos olhos daquela professora, via que ela olhava para mim com piedade, com amor e piedade. Imagina você olhar para uma professora e ver que ela tem para contigo, ela te ama, porque ela sabe que você tem uma dificuldade tremenda e ela quer fazer o possível para te ajudar. Era essa a relação que eu tinha com essa professora. Vocês entenderam? Eu nunca repeti de ano em português. Por quê? Porque ela me ajudou muito, muito. Ok? Então, gente, essa analogia que eu estou fazendo aqui para vocês é para que a gente comece a refletir mais e pensar mais. Os seres humanos que estão no planeta Terra, aquele que mata, aquele que rouba, aquele que estrupa, aquele que é caluniador, aquele que, enfim, são que espíritos que precisam de auxílio, de ajuda. Por que eles fazem isso? Porque não sabem fazer diferente. Por que eles fazem isso? Porque ainda não entenderam o erro que estão cometendo. E vocês acham que vai haver a possibilidade de Deus castigar um espírito desse que está aprendendo, que está estudando? Eu não fiz a analogia do colégio? Agora vamos ver Deus para conosco. Ah, mas o assassino, mais isso. A gente quer julgar o assassino. Você conhece aquele espírito? Você sabe por acaso das necessidades reais que ele tem? Você sabe se Deus vai condená-lo, julgá-lo e jogar lá no umbral que seja, no inferno que seja? Ele não está aprendendo, ele não é aprendiz, ele necessita de julgamento, de condenação? Não, não precisa de julgamento nem de condenação, ele precisa de ajuda. É disso que ele precisa. Enquanto o nosso planeta Terra existir, enquanto existir a lei do homem, que é perversa, né? A lei do homem é de interesses. Não existe justiça na lei do homem. Aliás, nunca existiu. Nunca existiu. Existiu sim vingança, condenação, julgamento precoce. Ninguém nunca se preocupou, eu acho que país nenhum do mundo se preocupou em saber por que aquele sujeito fez isso ou aquilo. Essa que é a verdade. Quer saber o que ele fez. O porquê ninguém quer saber. Vocês entenderam? Existe um país, eu não sei qual país, não vou dizer, ser leviano aqui, porque eu não gravo o nome desses países, eu vejo a história, assisto e não dou importância a essas coisas, mas dou importância ao assunto. Mas existe um país no nosso planeta que os presídios estão vazios, que as cadeias estão vazias. Vocês entenderam? Que a parte, né, da justiça do país, ela se preocupa com o cidadão, para que ele não venha praticar crimes. O último caso que houve, eu não vou dizer o nome do país não, é um país da Europa. Teve um caso, o último que teve mais recente, um cidadão roubou alguém, né, e foi denunciado, claro, e a polícia prendeu ele. E levou ele para a cadeia. Chegou na cadeia, perguntaram a ele por que ele fez aquilo. Olha bem, por que você assaltou? Ele respondeu, estou desempregado, estou sem comida em casa, estou sem trabalho e não vi outra solução. O que as autoridades fizeram? Promoveram ajudá-lo. Arrumaram para ele um emprego, foram até a casa dele, viram a situação da necessidade que ele tinha,
estava passando, certo? E forneceram todo o auxílio social, alimentação e tudo mais, até o trabalho. Está vendo a evolução desse país como é que está? Aqui no planeta Terra, parece que não, né? Pois é, pesquise na internet que vocês vão descobrir o nome desse país. Qual o país que não existe prisioneiros? Vocês vão ver qual é o país, ok? Porque o governo faz pelo povo. Mas por que faz pelo povo? Porque é interesse do povo, de todos, né? É o bem-estar social. Não é o bem-estar só de um lado da população, não. É o bem-estar social de todos. Então, no resto do mundo é o contrário. O cara roubou. Se ele for pego na rua, ele é linchado pela população. Olha bem como somos. Nós mesmos fazemos isso. Nós mesmos julgamos. Quando assistimos a televisão, estão comentando sobre algum crime, assassinato, a gente aumenta o volume para saber. Dá prazer para a gente ver essa coisa. Eu não sei porquê. Talvez seja uma doença nossa que temos que nos curarmos. Sabe? Saber quem foi. E ainda quando sabemos que fulano foi pego, foi linchado, foi isso, foi aquilo, aí, tá vendo? Bem feito. Esse não faz mais isso nem aquilo. A gente assiste na televisão brasileira isso o tempo todo. Vários canais. Ainda falam, né? CPF cancelado, tem que se cancelar o CPF, quer dizer, o assassinato, dando valor a esse tipo de crime. Quando deveria ser o contrário. O cidadão comete seus crimes, seus erros, por quê? Ninguém se preocupa em saber por quê, né? Ninguém se preocupa com aquele espírito. Estão se preocupando, né? Na verdade, a política se preocupa com o quê? Então, gente, mas não é porque o governo é assim, não é porque nossas leis são assim que temos que ser assim. Não precisamos sermos como todos são. Precisamos sim pensar e refletir. Parece apologia, né? Pois é uma grande verdade. Apologia ao crime, né? Não, não é. Todo mundo vai pensar que é, mas não é. Quando eu falo isso, alguns colegas falam, você tá virando santo. Não, eu não sou santo. Quem dera que eu fosse. Mas eu reflito, eu penso, eu raciocínio. Eu vou raciocinar por mim, não porque os outros acreditam que seja assim ou assado. Mas eu vou pensar e vou achar se deve ser assim ou não. Então, minha gente, assim é Deus para com cada um de nós. Umbral, um lugar de sofrimento, existe? Ah, foi Deus que criou então, não foi? Pois bem, não foi. Deus não criou o lugar ruim para nos fazer sofrer, nem fazermos pagar, né? Como o Espiritismo fala, né? Você plantou, você vai ter que colher. Isso é coisa do homem. Nem de Jesus é. São palavras do homem, do espírito fraco. Porque a palavra de Deus seria bem diferente. Seria assim: você plantou, agora você vai cuidar. Para transformar aquilo que você plantou em coisa útil para alguém. Isso é a transformação que você tem que fazer em você, né? Então, esse é o Deus que eu conheço. Não aquele que se vinga. Você plantou, vai ter que colher. Você fez alguém sofrer, você vai ter que sofrer. Isso é coisa nossa, de espírito para espírito, do espírito imperfeito. Porque o espírito perfeito, que não somos nós, claro, nem eu sou, com certeza não pensa dessa forma. O espírito perfeito, ele pensa em oportunidades, em novas chances, de poder fazer melhor aquilo que você não conseguiu fazer. Nós voltamos para a vida, reencarnamos, para apagar erro, é outro engano, é coisa do homem. Sim, é coisa do homem, porque a coisa de Deus não é para apagar erro, é para fazermos melhor aquilo que não conseguimos fazer ainda. Seja assassino, seja bandido, seja ladrão, seja o que for. Como poderíamos, uma outra analogia que eu vou fazer aqui para vocês, exigir que uma criança, né, que está agora com 6, 7 anos, aprendendo a ler e escrever,
exigir que ela saiba falar um idioma qualquer, diferente do dela? Como poderíamos exigir que essa criança saiba fazer alguma cirurgia? Qual estúpido colocaria na mão de uma criança um bisturi para fazer uma operação, para fazer uma cirurgia? É disso que eu estou falando. Como Deus iria cobrar de um espírito que não tem a menor capacidade ainda de entender o que vem a ser a maldade, exigir que ele seja bonzinho, santinho e que ele pratique a caridade? Vocês acham que existe essa possibilidade? Será que está difícil de entendermos essa analogia que eu estou fazendo agora? Então, meus irmãos, algumas coisas que Jesus, algumas não, todas as coisas que Jesus disse são maravilhosas para nos ajudar. Mas o homem distorceu muito. Os homens distorceram. Quem foram esses homens que fizeram essa distorção no ensinamento de Jesus? Pode ser que eu e alguns outros temos participado como é que eu iria dizer, dessa distorção. Pode ser, não sei. A maioria dos seres que habitam o planeta Terra hoje não estavam aqui na época que Jesus esteve aqui. Muitos de nós viemos muitos anos depois. Não é verdade? Não sabemos quem. Mas se fala que a maioria da população do planeta Terra veio exilados de Capela, a raça adâmica. Mas espera aí, na época que Jesus esteve aqui no nosso planeta, a população do planeta era de aproximadamente 360 milhões de pessoas. Hoje estamos com 8 bilhões. São espíritos novos que chegaram aqui. Será que nós viemos para cá recentemente? Ou já estamos aqui desde a época da raça adâmica? Que é aproximadamente 6 mil anos antes de Cristo, que foi a época que esses espíritos vieram para cá. Tá bom. E aqueles que chegaram agora? De onde viemos? Sim, porque a maioria dos espíritos que estão aqui encarnados hoje no planeta Terra não estavam aqui na época que Jesus aqui esteve. Hoje estamos com 8 bilhões de seres humanos. E na época de Jesus tinham 360 milhões. Então as coisas que Jesus falou, muitas foram distorcidas por muitas pessoas. Pode ser que nós tivéssemos feito parte disso. Pode ser que não. Quando Jesus fala, não julgueis para que não sejam julgados. Para que vamos condenar e julgar? Que direito temos nós? Nenhum. Então, minha gente, vamos refletir e pensar um pouco melhor. Se temos irmãos que ainda não compreendem o crime que é matar alguém, assassinar alguém, esse espírito não sabe, ele precisa ser auxiliado. Entender que aquilo é um erro. Vocês acham que nós brasileiros somos bonzinhos, evoluídos o suficiente para perdoar? Não, não somos. Nós não perdoamos nossos parentes quando cometem erro com a gente. Não perdoamos. Por que perdoar? Achamos que temos direito, hein? Olha quanto nos falta para evoluir. Nós achamos que temos o direito de julgar alguém e perdoar. Sim, porque perdoar ou não perdoar é questão de julgar, de julgamento, que fazemos de alguém que tenha cometido algum ato indevido conosco, que a gente acha que seja indevido. Porque se Deus é justo, Ele não vai permitir nada que seja indevido acontecer com ninguém. Mas achamos que temos o direito de julgar? Sim, fazemos isso diariamente, constantemente. Agora vocês veem, na atualidade, quantas mulheres, e alguns homens também, são a favor da lei do aborto? Acha que a mulher tem o direito sobre o seu corpo? Eu também acho que ela tem o direito sobre o corpo dela. Mas sim, ela não tem o direito sobre outro corpo que está dentro dela. Esse direito ela não tem. Aí já transcende ao seu próprio direito. Se ela tem direito do seu corpo, aquele espírito também tem o direito do corpo dele. Ou estou enganado? Ah, mas ele não pode falar? Então tá, então todas as pessoas que são mudas, vamos assassiná-las todas, porque elas não vão falar, se defender.
de que ela tem ou não o direito, vamos assassinar os mudos e surdos do mundo todo. É verdade ou é mentira? O direito é o mesmo. Então, minha gente, para vocês verem como nós estamos ainda muito atrasados moralmente. Achamos que temos o direito de julgar, de condenar, de absolver. Direito que somente Deus teria. E ainda assim ele abdica desse direito. E mostra que o direito é a lei de amor, do perdão. E principalmente, novas oportunidades. É disso que todo espírito precisa. É disso que a criança que está na escola, quando repete de ano, ela tem uma nova oportunidade no ano seguinte, passar de ano. Ela não é condenada por isso. Então, meus irmãos, nós espíritos não somos condenados pelos erros que cometemos, porque somos fracos ainda para entender a grandeza dos erros que cometemos. Muitos podem dizer, mas todo mundo sabe que matar é errado. Sabe. Mas como é que você sente o errado? Você sente dó daquele que morre? Ou para você é indiferente? Embora tu saiba que seja errado matar. Pois bem, meus irmãos, todos nós somos filhos de Deus, espíritos, em diversos graus. Como essa analogia é feita da criança na escola, é a mesma que poderemos nos utilizar para falar do espírito durante a sua vida na Terra. Cada um está num grau diferente, moral. Um está no grau moral ainda da infância, da adolescência, da pré-adolescência, da idade adulta. Cada um de nós temos uma história pessoal e própria. De onde veio cada um de nós? Você sabe de onde você veio? Qual foi o último planeta que você habitou antes do planeta Terra? É verdade, meu amigo. Não pense que você está no planeta Terra desde que esse planeta Terra foi criado. Isso é mentira. A probabilidade de você ser um nativo da Terra, um espírito que teve a sua primeira existência na Terra, é de 1 para 20. A probabilidade muito maior é de que você tenha vindo de outro planeta. Os costumes, a moral, a cultura, as leis da natureza do planeta que você habitava, tudo isso influencia em ti hoje. E você se sente diferente dos outros. Sim, porque tuas concepções, tua ideia do certo e do errado é tua própria. E muitas vezes você não compreende a ideia do outro. Não é verdade? Mas aqui estamos todos nós, na atualidade no planeta Terra, para aprendermos a lidarmos, eu acho que principalmente, com as diferenças. Nós não admitimos certas pessoas em nossas vidas porque elas fazem isso ou aquilo. Mas precisamos sim entendê-las. Não é permitir que elas façam isso diversas vezes conosco, mas não guardar ódio, nem raiva, nem ressentimento. E quem sabe no futuro poderemos ajudá-los. Não é verdade? Então, minha gente, fica aqui o recado para vocês de hoje. Uma reflexão, na verdade. Não julgue. Certo? Umbral, Deus não criou umbral, nem inferno, nem nada. Infelizmente, nós mesmos criamos esses ambientes. Nós, espíritos, com nossos pesos da consciência da coisa errada, principalmente acreditando naquilo que as religiões nos falaram, que quem faz o mal vai para o inferno. Infelizmente, criamos o inferno, nós mesmos criamos. O umbral, nós mesmos criamos, porque acreditamos naquilo que nós mesmos falamos para nós, porque estamos aprendendo. Vamos ter a consciência de que somos alunos, aprendizes, e não há a menor possibilidade de um aluno aprendiz não cometer seus erros.
como também não há a menor possibilidade de Deus não nos dar novas oportunidades para consertar aquilo que fizemos de errado. E a forma de consertar não é sofrer, mas sim fazer o bem àqueles que de alguma forma tenhamos prejudicado. Ok? Então, minha gente, não existe sofrimento. A dor é natural, faz parte do corpo, mas sofrer por ela é opção. Então fica aqui o recado de hoje. Hoje é dia 25 de novembro de 2023. Espero que tenham gostado da nossa conversa e reflexão de hoje. E dê um like e se inscrevam no nosso canal. Muito obrigado e até a próxima.